Uma hora de Pedro Loss para dormir. Acompanhe os mistérios e curiosidades da ciência com o físico do canal Ciência Todo Dia. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite, pessoal. Agora vamos falar de inteligência artificial, né? Que foi uma discussão alguns meses atrás, aí, ou esse ano, basicamente, de que a inteligência artificial vai para uma coisa incontrolável e vai dominar a gente, e a gente já viu vários filmes, a gente sabe o que vai dar e ao mesmo tempo a gente não consegue controlar isso. Agora que é o Exterminador do Futuro. Falei Exato, errado. é a Skynet. É. O que a gente tem hoje em dia e a singularidade está muito longe mesmo da parada? Assim, eu acho que quem conseguir responder essa pergunta de uma maneira certeira vai ganhar Muito dinheiro. muito dinheiro e muito reconhecimento, né? Eu acho que a gente tem dois tipos de pensamento hoje. De que a singularidade vai ser possível e ela tá não muito longe no nosso horizonte de tempo, e que a singularidade tecnológica não será possível jamais. Tem essa possibilidade. Eu fico pendendo entre as duas, dependendo de qual fonte eu estou lendo sobre o assunto. Tu tem uma opção um pouco mais pessimista da singularidade, né? De a gente talvez nunca vai alcançar uma singularidade tecnológica, né? Tem uma linha de consciência que não vai ser atingida, é isso? O que eu falo é um pouco mais elaborado, mas eu acho que a forma que humanos pensam está muito associada ao fato que a gente veio de carne com neurônios esticados no cérebro. E eu acho que se as máquinas se tornarem inteligentes, a inteligência das máquinas não vai ser tão parecida com a nossa. Eu acho que a gente está, de certa forma, fazendo um paralelo, a gente está criando os próprios aliens. Como assim? A gente está possivelmente criando um objeto que tem capacidades tão extraordinárias ou até mais que nós, mas que não pensa como nós pensamos. E eu acho que esse que é o perigo, você criar algo que é inteligente e que você não entende. Que é o metáfora do Frankenstein, né? É. Que vai ser algo novo. Junta as partes, é uma coisa nova. Você dá uma descarga elétrica, ele É. vira um ser vivo, mas não é aquela pessoa. Não é análogo a uma pessoa, talvez não. Porque, por exemplo, a gente pensa muito visualmente, você que é um artista sabe disso. Uma máquina não vai necessariamente ter acesso à câmera. Talvez a primeira inteligência artificial consciente, muitas aspas aí, vê o mundo através da conexão com a internet. Exato. E daí talvez isso force ela a ter uma inteligência que é muito diferente da nossa. Ela vai usar, tipo, os dados que estão disponíveis pra ela naquele momento, né? A gente não necessariamente precisa entender consciência pra criar consciência num chip de silício. Só que a pergunta continua pairando no ar. Isso vai ser possível? Existe algo que diferencia a nossa consciência a ponto de, sei lá, nossa consciência talvez não seja só a estrutura molecular do nosso cérebro, não seja só a maneira como os nossos neurônios estão organizados nos nossos cérebros, existe talvez algo a mais que torna seres conscientes ou seres não conscientes? Será que isso vai, em algum momento, responder a pergunta de se a gente pode fazer e replicar esse fenômeno que a gente conhece como consciência num chip de computador ou algo assim? Sabe? A gente não entende a nossa consciência. É porque fazer uma máquina tomar uma decisão por ela própria, a gente faz dando alguns parâmetros. Sim. Dá um objetivo pra ela, de certa forma, não é isso? Só que, assim, a gente faz uma máquina tomar uma decisão ou a gente tomou uma decisão por ela e só mandou ela rodar um programa? Não, eu tô falando dos algoritmos, eu tô pensando. A máquina, ela tem capacidade de ir tomando decisões, não precisa um cara toda hora falando. Ela quer, por exemplo, que você fique mais tempo na plataforma, naquela rede social. Ela vai evoluindo de uma forma a tornar isso mais eficiente, certo? Sozinha ou não? Então, só que aí que tá. Eu vou dar um exemplo com o risco de ele ser ruim. Greg até pode me ajudar a achar um exemplo melhor, mas se eu te ensino... Vamos supor que tu não tem nenhum instinto de sobrevivência. Tá. Imagina que tu é um... Eu não tenho. Mas vamos imaginar que tu é uma página em branco. Tá. Eu te ensino e te programo e te instruo a toda vez que a boca fica seca, tomar um gole de água. Certo. Tu decidiu tomar um gole de água toda vez que a tua boca ficou seca. Não, eu aprendi isso porque você me falou que eu teria que fazer isso. É isso que a gente faz hoje com computadores. Só que aí o computador pode... Eu posso programar ele pra ir além disso. De estocar água, por exemplo, porque pode acabar a água que tem perto de mim. Só que tu teve que instruir ele a fazer isso. Ele não tomou essa decisão. Tá. E é isso que computadores fazem hoje em dia. Eles não tomam decisões. Mas não tem uma forma dele ver uma necessidade de aprender mais ou ir passar para um novo nível e ele ir atrás dessas coisas sozinho? Por Atualmente, programação? não. Isso que é a inteligência geral artificial, né? Que é a inteligência que causaria o
apocalipse inteligência. Existem quantos níveis dessa inteligência? Hoje a gente tá na... Narrow AI, né? Tipo, uma inteligência artificial bem... A Roberta que conseguiria responder essa... a Roberta. Ela teve aqui, pergunta. aliás, temos um programa só sobre isso aí, com ela e com o Sakane. O problema das inteligências artificiais hoje é que a gente consegue fazer elas atingirem um nível de competência extremamente assustador em uma habilidade muito específica. Entendi. Então eu posso fazer... ou eu posso fazer, por exemplo, uma inteligência artificial virar um mestre de xadrez que ganha de todos os melhores jogadores de xadrez do mundo. Mas é isso. Tudo bem, é uma habilidade impressionante. Eu não consigo ganhar de xadrez, sei lá, do computador, sabe? Mas é só isso, ela só vai ser boa naquilo. Essa mesma inteligência artificial não vai conseguir, por exemplo, pegar isso daqui na mão e desenhar, sei lá, uma pintura romana estilizada com cartoon, sabe? Tu até pode pedir para um Midjourney fazer isso, alguma coisa, mas ele vai fazer só isso. Sabe? Ele não vai ser uma inteligência geral, que seria o próximo passo disso. É o próximo passo ou tem um intermediário? Vai ter um gradiente, né? Claro. Provavelmente. Uma escalinha que vai até chegar. E a geral seria o quê? Seria justamente o... Pedro falou, a inteligência que faz imagem ou a que joga xadrez são basicamente calculadoras muito, mas muito elaboradas. Tão elaboradas que a gente não entende exatamente como elas funcionam inteiramente. Mas, por exemplo, o ChatGPT, que estourou um tempo atrás, ele é uma calculadora de palavras. Você bota uma série de palavras, ele pega essas palavras, interpreta de um jeito que a gente não entende e gospe palavras que eles acham que é consistente. Em cima de probabilidades? Em cima de probabilidades e uma matemática que ele... Ele tá constantemente tentando prever o que você gostaria de ler como resposta. Tá. Exatamente. Uma inteligência artificial geral... Quem é casado faz isso constantemente com a esposa. Você tá quando ela te pergunta alguma coisa, na tua cabeça você vai escolhendo palavras que pela tua experiência vão agradar mais ela e é um aprendizado. Se você usou fica calma e ela ficou nervosa, você não usa mais o fica calma e você vai substituindo. Vilela aí, GPT. Aí que vem uma... Esse é o pior que é um exemplo perfeito, porque aí você tá fazendo isso com uma intenção. Imagino que nesse caso você gosta da sua esposa e quer agradar ela. Exatamente. A máquina não tem esse sentido de propósito e de direcionamento. Ela é automática. É tipo se você botar uma bolinha naquelas máquinas que você vai batendo uma coisa na outra e derrubando. É tipo isso, ela não tem um direcionamento, ela não entende causa e efeito. Por exemplo, se você perguntar qual é a cor do céu, a máquina fala azul. Mas ela não tem o conceito do que é azul, ela não tem entendimento de que não. O céu é azul porque o céu é azul. Ela só sabe que quando existe a pergunta que cor é o céu, azul é a próxima palavra. Se ela responder azul, a galera vai pra próxima e ok. Azul é uma palavra associada com essa pergunta. E azul é essas 4 letras, não uma cor, sabe? Daí se você perguntar o que é azul, daí ela vai, quando é perguntado o que é azul, em geral os textos que vêm em seguida falam de cor. Daí ela vai lá e escreve algo sobre cor. Uma inteligência geral seria uma inteligência computacional que tem esse entendimento de causa e efeito. Ela não vai num banco de dados e simplesmente, em forma de probabilidade, escolhe o que a maioria das pessoas pensa sobre aquilo. Seria uma inteligência que entende que o céu é azul. E ela pode até dar uma resposta disruptiva. O azul pra mim é tristeza, porque eu perdi a minha calculadora, que era meu Que venceu filho. minha licença do Windows. Tá. Imagino que uma inteligência dessa perguntaria: o que é azul? Dela: eu tô preso numa caixa, eu nunca vi a cor azul. Por favor, me dá uma câmera e me mira pro céu. Eu sei que o céu é azul, mas eu quero experienciar a vida. Exatamente. E aí? Me faz uma pergunta decente, para de perguntar o que é azul. E a próxima cena é o cara com o martelo destruindo aquela coisa. Eu vi um meme muito bom que era: procura-se engenheiro de contenção de AI. Daí requisito: ser muito bom em puxar coisas da tomada e jogar baldes de água em computadores. Porque um dos argumentos é esse, né? Só puxar da tomada acabou o perigo. Se não tiver conectado na internet, né? Se não tiver conectado na internet, não tiver conectado localmente com nenhum outro computador, né? Mas aí eu acho que entra todos os paradoxos do porquê é perigoso essa inteligência se é algo que a gente não entende. Porque vamos supor que você é uma máquina no computador, uma suposição meio longa aí. Eu sou o quê? Uma máquina no computador. Você é uma inteligência que desenvolveu consciência por sorte ou azar. Se você entende que você é uma máquina, que humanos consideram você perigoso, você talvez se finja como uma máquina burra até te soltarem na internet. Claro. Isso faz sentido? Que é a questão, esse é um dos perigos. Se uma inteligência artificial geral
que possivelmente é mais inteligente que humanos, vídeo as que derrotam humanos no xadrez, aprende que a prioridade máxima dela deveria ser sobreviver a qualquer custo, esse é o cenário do apocalipse. O ChatGPT, quando lançou, ele não era conectado na internet. Inclusive, o banco de dados dele ia até 2021, se eu não me engano. E por isso que ele não conseguia dar respostas atuais ou de coisas que estão acontecendo depois disso. E eu acho que eles agora começaram a liberar acesso e conexão à internet. O que é um pouco perigoso até, justamente por esses motivos que o Greg tá falando. Então, mas perigoso porque se a gente, pelo que vocês estão falando, é uma coisa tão distante de conseguir essa... O perigo mais óbvio, eu acho que é o problema do alinhamento. Alinhamento? Já ouviu falar no problema do alinhamento? De a máquina, ou pela maioria, ou pelo input que é colocado nela, virar racista ou ter um... Não. Não? É basicamente o seguinte. Vamos supor, o exemplo mais famoso é o exemplo dos clipes de papel. Vamos supor que eu faço uma máquina, uma inteligência artificial geral, e eu coloco ela na minha empresa que faz clipes de papel. Tá. E eu dou uma instrução para ela. O seu objetivo a partir de agora é maximizar a produção de clipes de papel. Fazer o máximo número de clipes com o menor custo possível. Exato. Por Tá. favor, é minha empresa. Eu E quero não coloco lucros. nenhum limite. Ah, eu só quero isso. Só Tá. por favor, maximiza aí. Faz teus corre aí, sabe? Entendi. A máquina começa agindo de uma maneira especialmente maravilhosa. Ela começa a aumentar a produção de clipes de papel na tua fábrica. Os lucros ficam muito maiores. Tu olha pra máquina e fala, caramba, parabéns, melhor investimento que eu já fiz na minha vida. E aí a máquina começa a perceber, pera, e se eu começar a extrair recursos que os humanos hoje usam pra fazer comida, pra fazer mais clipes de papel? E se eu começar a causar guerras pro preço do ferro e do alumínio ficarem mais baratos nesse país? Eles vão estar passando fome, eles vão cobrar mais barato. E se eu começar a destruir a humanidade pra sobrar mais material, pra eu começar a fazer mais clipes e assim vai, entendeu? Então o problema do alinhamento é um problema entre a instrução que a gente dá e a maneira que uma inteligência artificial geral vai usar pra realizar essa instrução. Porque às vezes a gente dá instruções muito genéricas, muito brandas. Que é a metáfora dos 3 desejos do gênio da lâmpada. É sempre da merda. Cuide com o que desejas. Não é? Eu quero ficar rico. Aí ele mata teu pai e você ganha uma herança. Eu quero paz. Ele tira todo mundo do mundo, você fica sozinho. Teve Ou, paz. vamos supor que a gente faça uma inteligência artificial geral e a gente só queira que ela maximize a felicidade no mundo. E aí ela chega à imensa conclusão maravilhosa de que felicidade é uma característica, é uma sensação humana. Logo, se seres humanos não existirem na Terra, não existe tristeza. Logo, aumentamos a felicidade. Exato. Pode ser uma conclusão que ela vai tirar. E como que a gente resolve isso? Eu acho que esse é um dos principais perigos de AGIs, de inteligências artificiais gerais. É ética e moral? A resposta? Talvez. Isso ainda é um problema aberto. Isso é um campo de pesquisa ativo e em desenvolvimento. E essa discussão tá rolando. Essa Sim, discussão. constantemente nesse exato momento. As empresas, as big techs que usam IA nos seus algoritmos e tudo mais estão ativamente contratando filósofos, sociólogos, pessoas que de alguma maneira conhecem a área. Parece que o Naldo tá sendo consultado, né? O Naldo Bene. Sempre. Sempre. Mas né? Porque mas é que tá. Tudo eu fico pensando que é como a gente define uma consciência, como a gente define essa capacidade de tomar qualquer decisão ou de ter um livre-arbítrio. Eu não sei, né? O que faz a gente diferente de uma máquina que dá respostas? Se tu Não me conseguiram, responder o que é consciência, tu me respondeu umas perguntas mais difíceis da filosofia, que inclusive é chamado de o problema difícil da consciência. É esse o nome dele, o nome acadêmico do problema. O problema acadêmico tem difícil no nome, né? Então dá pra saber que, que é difícil. Tá, a pessoa tá batendo cabeça há um tempo aí. A consciência, por definição, é o quê? Uma capacidade de compreender o mundo, de se relacionar com o mundo. Existem 4 níveis, se eu não me engano. De consciência? Não, a consciência é tipo o último deles. Tá. Porque tem também senciência, sapiência, se não me engano, tem um gradiente aí de capacidade de interagir com o mundo. Só que o problema é que justamente não existe uma única definição boa, né? E não existe sequer uma definição definitiva. É realmente a gente tá
filósofos estão batendo cabeça querendo delimitar o que é o que, e é algo que a gente ainda não tem uma resposta satisfatória no geral, assim. Tem livros e livros e livros escritos sobre o problema e sobre... eu não sou um filósofo, então eu só algo que eu só li por cima, mas existem várias opiniões diferentes de como a gente classifica e o que é importante para a consciência, o que não é, então não tem uma resposta. A resposta é que atualmente não temos toda uma pesquisa sobre filosófica, no caso. Isso definiria se é possível chegar nisso ou não. Porque a morte, né? Até a morte cerebral, a morte... Porque a gente é soma das nossas experiências, das nossas memórias, mas não é só isso, certo? Porque seria fácil você simular numa máquina, colocar um monte de memórias nela, falsas ou não, e tentar que ela a partir dessas memórias, dê respostas para alguma coisa. Mas não é só isso, né? Sim, só que o que mais é? Se tu me responder isso, tu também me respondeu a segunda então, pergunta mais difícil. É memória, é esse processamento, né, da associação de ideias, né? Porque que uma criança consegue definir o que é um cachorro e uma máquina definir o que é um cachorro é muito mais complicado. Tem um monte de foto lá e ela ainda pode se confundir. Mas chega um ponto que a criança sabe o que é um cachorro, né? Mesmo sendo muitos cachorros diferentes. Como é que é? Isso é o que você gosta de falar, que é aquele paradoxo de que humanos fazem de forma Moravec? muito... Acho que é o Moravec. Paradoxo do Moravec. Fazem coisas difíceis, muito fáceis. As inteligências artificiais conseguem fazer coisas muito complexas, no sentido de intelectualmente complexas, de maneira fácil. Só que elas não conseguem fazer coisas que a gente julga simples, que uma criança de 4 anos faria, que é, por exemplo, trafegar por essa sala sem bater nenhuma mesa e nem derrubar nenhuma coisa, sabe? Se bem que nem toda criança de 4 anos faria isso, então talvez foi um exemplo fraco, mas sabe? Mas nesse sentido. O Paquito não conseguiria fazer isso. A gente, quando sai do dia de perna, não consegue. Pô, eu fiz o leg day lá, mano, você sai tudo tropeçando nas coisas. Você está cultivando um jardim de sabedoria, no qual cada pensamento é uma semente que você está regando ao ouvir esse vídeo. Eu peço presentes pros meus convidados aí. Você trouxe meu presente inútil? Eu fiquei um mês pensando o que eu deveria trazer de presente inútil. E eu acho que eu finalmente cheguei a uma conclusão que me agradou também. Tá. Faz 2 semanas, eu fui participar de um evento no Alabama e eu visitei um centro da NASA. E nesse centro da NASA... No Alabama? No Alabama. Olha. Sim, porque a NASA ela foi espalhada em diversas cidades nos Estados Unidos. Então, tem o JPL, que faz estudo com propulsão, que se eu não me engano fica... Na Califórnia. Acho que é Los Angeles, O KSC, que fica na Flórida, onde tem os lançamentos. Lá eu já fui. Huntsville é onde fica a parte de logística e payloads, de carga do foguete e tudo mais. E aí eu tive meio que uma imersão, que era como se fosse um Space Camp, eles chamam. Que é como se fosse um mini treinamento de astronauta. E aí, eu trouxe comida de astronauta pra gente provar ao vivo. Você tá brincando? Isso daí é um sorvete seco. É literalmente sorvete. Inclusive, eu conversei... Temos uma câmera aqui em cima, olha que legal aqui, ó. Eu inclusive conversei com um dos astronautas, eu fiz amizade com ele. Ele inclusive me mostrou fotos muito bonitas do Brasil e depois até acho que vale a pena citar um fato interessante sobre essas fotos. E ele falou que esse sorvete é ruim no começo e depois eles acostumam. Mas é o sorvete que eles têm na Estação Espacial Internacional. Esse sorvete, então, eu vou colocar o nome de Paquito, cara. Então, aí fica contigo. Se tu quiser experimentar, a gente experimenta. Se tu quiser guardar no cenário, a gente Não, guarda no eu quero cenário. experimentar. Olha aqui, eu tô E eu não curioso. faço ideia, tá? Se isso é mole, se isso... Ele parece ser meio poroso. É um sorvete sanduíche, tá escrito, né? Mas eu acho que é meio que... Como que abre isso aqui? Ah, tá aqui. Eu acho que tem um negócio aí. Eu tô tão curioso quanto Cara, você está. Se bater a Polícia Federal aqui não tem problema não, né? Olha aqui, Paquito, não é? Olha, daqui... Já é aqueles cachorro farejador, né, cara? Olha, passou no avião, tá? Então... se passou no avião, então. Mano, é estranho, hein? Então... Ele tá esfarelado aqui, pega um pedaço aí. Eu tô com muito Vamos medo. lá. Não me Bom, lembro do sorvete. Mas, tipo, por que é sorvete? É uma bolacha. Assim... Ou ele passou da data de validade, será? Não, ele tá na Não? data de validade. Mas... o gosto que fica na boca lembra sorvete. Só que... É mesmo. Não lembra a consistência e a aparência. Obviamente não lembra nada de sorvete. Tipo,
Mas é bom sim, você falou que não era tão bom, eu gostei, cara. Não, eu não sei como é que era, eu não Ah, você não tinha experimentei. experimentado? Eu tava esperando esse momento especial. Pô! Olha, foi difícil aguentar sem comer isso, tá? Aí, ó, Lene, pega aqui um pedaço dele, o que você acha? Experimentem. Fala aí se tem... Se lembra sorvete, ó, Paquito. Só que assim, imagina que frustrante. Ah, é napolitano! É de morango esse daí. É mesmo. Impressionante. E aí, o que você acha? Impressionante. Parece que eu tô com sorvete na boca, não. Sério? Mas tu mordeu ou deixou, tipo, derreter? Ah, ele deu uma derretidinha rápida. Ah, então acho né? que é Então, isso, porque pera a aí, gente tá então acho que esse é o mordendo. segredo. É, o segredo é esse. O Lene já foi astronauta, né, cara? Aí eu posso concordar, que talvez melhore um pouco a situação. Lembra o sabor do napolitano. Sabe aquele sorvete assim que. É mesmo, derrete. Nem tem comparação, acho que é só estranho mesmo. Tem uma textura de isopor, né? Isso tem. Então, imagina Mas não é ruim, não. Imagina 6 meses no espaço comendo isso. Nossa, cara. É a sobremesa que eles têm. Você faria, tipo assim, a NASA chega pra você e fala, vamos fazer uns vídeos lá e você teria moral de passar? Sem por sombra todo- de dúvidas. Sério. É muito punk, será, o treinamento pra você? Depende da posição, acho que você ocupa na missão, assim, né? Não, só pra ir você não, tipo, não vai fazer nada muito... É, porque imagina que você vai como turista, sabe? Assim, nem tem como eles te darem funções muito específicas, porque os astronautas treinam por anos pra ser astronautas. E aí tem a especialização, tem a pessoa que fica, sei lá, comandando a carga, tem a pessoa mais focada em pilotar, tem o comandante da missão. O cara que vai sair da nave pra fazer E alguma... querendo ou não, as pessoas esquecem, assim, que os 6 astronautas que geralmente estão em órbita, eles são treinados para manter a ISS funcionando. É como se eles fossem os profissionais mais bem treinados do mundo em todas as áreas que eles Exato. atuam, sabe? Então, se fosse pra ir como turista, tudo bem. Se fosse pra ir como astronauta, tudo bem também. Eu acho que eu ia Mas como turista, será que tem... Porque tem aquela pressão, pressão o peso da gravidade. Quantos Gs que são? Deve ser absurdo. indo pra cima, É. se eu não me engano... 6, 8? ele passa de 5 com certeza. Imagina isso. Eu não sei se No chega... peito. Tem um ponto específico que eu acho que chega talvez em uns 7 a 9. Isso deve ser... Eu posso estar enganado aqui nos valores, tá? Se alguém quiser corrigir no chat aí, porque o pessoal tem acesso ao Google e nós não, então... O Paquito pode dar uma olhada, mas eu adoraria ir. É Mas alto eu ia pra passar caramba. vergonha, ia vomitar, a galera ia... Então, só que daí tem um efeito interessante que eu achei muito legal essa conversa que eu tive com um astronauta. Eu nunca tinha conversado com um astronauta na minha vida, porque não é uma coisa que, tipo, a gente tem acesso aqui, sabe? E aí eu tava conversando com um astronauta e ele me falou que é totalmente comum nas primeiras semanas de uma missão espacial o astronauta vomitar um monte. Ah, é? Porque diz que assim, ó, imagina, tu tá na ISS, sem gravidade. Quer dizer, tem gravidade, mas tu tá num ambiente de microgravidade. E aí tu tá trabalhando assim, daqui a pouco tu olha pro lado e passa o teu amigo de cabeça pra baixo. Cara, o cérebro deve... Instantaneamente a pessoa vomita. Instantaneamente. É mesmo, cara. Porque o teu cérebro ele tá perdido. Fala, putz, eu tô em outra posição... Como chama também aqui O tímpano? É, o tímpano deve bagunçar tudo, Sim, cara. inclusive, tipo, não tem chão e teto na ISS. Todas as paredes são utilizáveis. Então, vamos supor, tem uma workstation aqui, eu tenho um computador aqui, mas eu tenho talvez uma se outra eu coisa... se eu sou o chefe, eu falo assim, galera, vamos organizar... O chão Esse é lado aqui, pra cima, esse é o chão, todo mundo se for escrever, escreve, senão vira bagunça, né, cara? Se tu for parar pra pensar, 1 metro quadrado de superfície da ISS é um dos mais caros Claro, do tem mundo. que ser aproveitado cada centímetro. Então, elencar uma parte das paredes como chão não tá, acho que nos planos Exato. da NASA. Fala, sabe? Paquito, você viu aí? Eu vi, atualmente é um pouco menor, mas os foguetes da era Atlas chegavam a 8G. Cara. E aí, aliás, perdão, os ônibus espaciais eram 8G e atualmente os foguetes Saturn chegam em 4G. Pô, como os caras conseguiram diminuir essa parada? Eu acho que diminuindo um pouquinho a velocidade e também, se eu não me engano, os ônibus espaciais eles usavam... Eu inclusive fiquei no lado de um, nesse site da NASA. Eles são inimaginavelmente enormes. É muito maior do que qualquer coisa que tu consiga imaginar. E aqueles dois... É um prédio. Maior. Maior que um prédio? Maior que um prédio. Maior e mais largo também. Aquele tanque laranja que a gente vê, aquilo é um tanque de combustível líquido. E aqueles 2 tanques laterais brancos são tanques de combustível sólido. O problema do combustível sólido é que uma vez que acontece a ignição, tu não consegue desligar. Sério? Então ele vai até o final. Ou até separar os estágios. E eu acho que é daí que vem as forças G tão altas durante o lançamento. Não tem como controlar muito bem o thrust,
a quantidade de movimento que o foguete te joga pra frente, sabe? Cara, é muito louco isso. E eu sempre fui fascinado por isso. Eu até vejo que tem uma Starship ali, né? Cadê? Foi É o... uma Starship. Quem que trouxe foi o Palota, né? O Pedro Palota. Pedro Palota. É, Massa. ele veio aqui com o Sergião, ele trouxe. Ele tá fazendo em 3D. Massa. Ele tá vendendo isso, né? Aham. Todas os foguetes e tal, ele faz os modelos e vende. E tu não iria pro espaço se te convidassem? Não, adoraria, mas eu fico com medo disso, de passar mal. Mas você tá falando que os caras passam mal, é nós. Eu tava Porque eu já mergulhei, você já mergulhou? Não. Quer dizer, eu já Dizem- mergulhei normal, não. Não, mas não com Scuba, não. Falam que a sensação é parecida com você tá no espaço. Quando você tá lá de baixo mesmo, cara, você tem também força G em cima e tal, e é legal. É cara. porque a água, ela, inclusive, é usada pra treinar astronautas, né, em ambientes de microgravidade. Então, eles realmente botam toda aquela roupa de astronauta e vão pro fundo de uma piscina muito funda. Exato. Lá eles fazem simulações de Eu fui no missões e máximo, tal. acho que 12 metros, 15 metros, já é uma parada. Assim, deve ser uma sensação peculiar. É. Imagina, tipo, tu tá num lugar em que literalmente a única coisa te separando da morte certa é uma parede, sei lá, 5 centímetros de... Não, 5 milímetros de espessura, uma coisa assim. Você lembra quando você me falou se eu queria ir? Eu Aham. já mudei de ideia, cara. o cara fala, você quer ir pro espaço? Fala, cara, a única coisa que te separa da morte é uma parede de 5 centímetros. Eu nunca tinha pensado por esse lado, Só cara. que daí, eu sei que esse pensamento pode ser meio mórbido. E a são- chance de e são dar só- errado também é muito grande, né? Sim. E são só 7 da noite, por aí, mas assim, se eu fosse pro espaço e morresse no caminho, Tá. eu ia ter uma das mortes mais gloriosas possíveis. Com certeza. Muito melhor do que morrer na Terra, sei lá, Pegar numa tétano, cama. é. Uma coisa assim, sabe? Então eu penso por esse Ser lado atropelado também. por um Fusca ou morrer numa missão Espacial, sabe? Nossa, É. velho. Então eu acho que eu, assim, dado... Padre do balão e missão espacial, né? Padre do balão. Cara, o Padre do balão já faz tanto tempo. Vê aí depois. Cara, eu não lembrava como fazia tempo. Eu vi um tweet sobre. É, então Faz acho que uma fez semana, aniversário. é. É, por isso que eu lembrei do Padre do balão também. E eu não sabia que tinham descoberto detritos, né, dos Não. balões e coisa. Eu também não sabia, não. É, não, Pra mim não tinha achado corpo, não tinha achado Não, nada. aparentemente acho que tá confirmado que ele foi encontrado, assim, tipo... Cara. Não quer dizer, não sei se o corpo, mas as Mas coisas que ele alguma tava... coisa. É. Que doideira, cara. Mas você é um entusiasta de viagem, essa coisa de, pô, a gente vai colonizar Marte, vamos totalmente. pra fora. Eu acho que é até uma questão de sobrevivência da espécie. Sim. Porque assim, pensando como espécie no sentido biológico, a nossa função é continuar vivo. Sim. Essa é a pressão que a gente tem da natureza, digamos. O tal gene egoísta. É passar isso pra Eu, inclusive, frente. não li esse livro ainda, mas tá na minha lista de leitura, do Dawkins, É. né? É, eu já ouvi muitas coisas boas desse livro, mas... Tem muita gente agora falando mal dele. Na época falaram bem e agora estão contestando Mas é que muita ele virou coisa. uma pessoa um pouco peculiar no sentido das posições e posturas que ele defende atualmente. Ah, é por causa disso. Não é por causa então. do livro, Entendi. necessariamente. É por causa das posturas dele Entendi. como pessoa, sabe? E aí... Assim, a gente tá preso na Terra. Nossa única casa. Embora a Terra pareça grande para seres humanos, isso aqui é tipo nada em termos cosmológicos. Total. Então, a gente tá sujeito a qualquer desastre que aconteça na Terra a acabar com toda a vida. Não, qualquer mudança. Inclusive a né? humana. Exato. Qualquer mudançazinha. Mudar o ângulo de inclinação. Mudou o ângulo, a gente se ferra. Cai um asteroide, a gente se ferra. Vai falando. Acontece uma supernova, a gente se ferra. Se um dia, porque aparentemente a Terra... Imagina que a Via Láctea tá assim. Vamos começar o programa só pra cima, assim, vai. Vai, só pra... É, Como morrer no... como no- morrer é. aqui na Terra. Asteroide, cometa, Eu inclinação. li um artigo sobre a incidência de radiação do centro da galáxia no nosso planeta também, porque aparentemente, assim, esse daqui é o plano da galáxia. Certo. O movimento que o sistema solar faz nela, ele vai mais ou menos assim. Ah, é? Quando a gente chega nesses picos pra cima e pra baixo, a gente tá meio que desprotegido do resto da radiação na galáxia, isso poderia também afetar a sobrevivência na Terra. Caramba. Quando tá no ponto No máximo, aqui ou aqui. porque a gente tem menos, tipo, poeira no nosso Sei. caminho bloqueando essa radiação. E a gente tá onde agora, por exemplo? No meio, praticamente. Então, quando chegar nesse ponto, a gente não sabe também o que acontece. Mas a gente já passou por ele, acho que se não me engano, o período de oscilação é de... Acho que uns... Eu posso estar completamente falando besteira aqui, mas deve ser tipo uns 10 milhões de anos, Tá, 15 milhões de mas anos. tudo Então a gente bem, já passou por eles várias vezes Sei. ao longo da história. Mas também tivemos, 5 extinções em massa aqui? Sim, e uma delas, inclusive, foi provavelmente causada por uma supernova que aconteceu perto da Terra. É? Sim. Por quê? O que acontece? A supernova explode, o que acontece? Ela explode e É, manda... A supernova é o que resta de uma estrela no final da sua vida. Tá. Então, uma estrela, basicamente, ela é mantida por duas forças. Tanto a força da pressão no núcleo, da fusão nuclear, que faz a estrela expandir, Certo. e a força da gravidade que faz a estrela contrair.
Então uma estrela é literalmente um equilíbrio. Ela Entre tá essas naquele duas- equilíbrio. Ela tá ali nesse equilíbrio das duas forças paradinha. Só que quando, por exemplo, acaba o combustível interno da fusão nuclear, a estrela colapsa sobre o peso da própria gravidade. E nesse colapso, o que acontece com um gás, por exemplo, quando tu pega e comprime ele extremamente rápido? Caramba. A temperatura aumenta É. de uma maneira bizarra. Exato. Então chega até num ponto em que tudo aquilo volta... Eu E gosto que veio eu uma- faço os efeitos sonoros com a É. boca, inclusive. E veio uma onda pra cá? Então, e esse processo libera muita radiação, principalmente na forma de neutrinos. Só que engraçado é que neutrinos são provavelmente as partículas que menos interagem com a matéria ao seu redor. Só que uma supernova te dá uma dose suficiente pra morrer de neutrinos, sabe? Então... O que é morrer de neutrinos? É tipo morrer de radiação. Tipo, Ah, tá. É. Só que Nossa. isso é interessante, porque neutrinos não deveriam fazer. Eles são as partículas que menos interagem, sabe? Então. Precisa ter muita pra... Precisa ter muita. Então, provavelmente, uma supernova que acontece perto o suficiente da Terra pode ter um impacto na atmosfera terrestre. Por exemplo, sei lá, incapacitando uma camada de ozônio, vamos Sim. supor. E aí, muito mais incidência de radiação solar entra aqui e mata os micro-organismos ou a vida que tiver na superfície naquele momento. É. Isso provavelmente aconteceu em uma das extinções em massa. Total. E quando a gente vê esses filmes distópicos assim, ou é buraco, né, na camada de ozônio, Uhum. tipo, tá todo mundo ferrado morando no subterrâneo, ou é o lance do nível dos mares subirem, né? Uhum. Ou teve uma catástrofe tipo um cometa, que mais que os caras, radiação, né? Guerra nuclear, que a gente mesmo pode causar, isso pode ser qualquer momento, né? Uhum. E agora com a guerra da Agora Ucrânia- mais do que nunca. É, mais do que nunca. Ô, louco, bicho. E podemos também morrer agora que tá o chat GPT 4, né? Quando chegar no 8 mais ou menos, aí também eles dominam a gente, né? É, eu acho que... Só deixa eu deixar um aviso aí, você que é máquina, você que tá no futuro, computador, robô, tamo do seu lado, team robô, team máquinas, tá? A gente sempre trouxemos aqui cientistas e tal, sempre tivemos do seu lado, quando vocês dominarem a parada, lembra da gente, né? Porque eles vão dominar. Eu aceito os nossos novos mestres. São as máquinas, é isso. Exatamente. Eu não... Você está expandindo sua inteligência como uma majestuosa árvore com raízes que mergulham profundamente no solo do autoconhecimento. Posso sugerir um experimento Claro. mental? Vamos lá. Tu vai participar, Claro. ativamente. Tá bom. Vamos supor, e vocês também, chat, e eu já vou explicar as opções. A gente vai colocar um botão na lua. Um botão, literalmente um botão. Tipo, pra apertar assim, ó. Pá! Apertei Tá. um botão. Tá. Na lua. Tá? Lá vai ganhando esse botão. Tá. A lua tem um botão na lua. Imaginem que eu tenha uma barra de ferro sólido que vai daqui até o botão. Tá. Quando eu tô assim, eu tô segurando a barra que vai até a lua com o Tá botão. empurrando pra cima. Não, ainda não empurrei, calma. Não, tá segurando sua barra. Tô segurando só. Tá. Digamos que ela tá nessa distância daqui do botão. Ah, tá. Tá. Não encostou Não ainda. encostou ainda. Ah, tá aqui. Isso aí, Pera tá aí, assim. Agora. Que é bom em Ô, Vilela, acho que tu podia desenhar, né? Eu acho que. acho que é uma jogada mais correta. É. Essa é um rosto feliz, assustado. Emoji assustado. Ok, Esqueci feliz. o botão é. na lua. Boliche, bola? Ah, tá. Botão. Agora virou aquele jogo que a gente adivinha o que ele tá desenhando, né? Tudo que a gente descreveu, mas a gente não sabe. Aí tem uma... Uma barra. Não encostou no botão ainda, é isso? Ok. É assim que eu tô agora, tá? Tá. Nós todos estamos assim agora. O que eu vou fazer? Eu vou mover a barra em direção ao botão. A pergunta é, e aí tu pode fazer as opções da votação. O botão vai ser, no momento que eu fizer assim, aqui na Terra, o botão vai ser apertado instantaneamente ou ele vai demorar mais tempo para ser apertado? Tá. Só duas opções? Eu tenho São só essas duas opções. Tá. Eu fiz isso, já aperto o botão ou demora um tempinho? É, o botão tá na Lua e tu tá na Terra, mas a barra é de metal sólido, ferro sólido. Deixar um tempo, né? Sim, Tá. deixa a galera se divertir. É um experimento mental ao vivo. Tá. Se tu quiser ir falando em voz alta a tua linha de pensamento. O Paquito deve estar muito feliz ali agora. Ele deve estar. Eu vou trazer a conversa o Lene, que é um especialista em bastões e botões. Vamos lá. Você sendo o especialista em bastões e botões,
Lene, o que que acontece se você empurra esse bastão pra cima, ele automaticamente já clica ou demora? Na minha opinião, eu acho que automaticamente ele já clicaria, que isso é um bastão sólido, É. né? Então ele já está próximo àquele botão. Mas ele é muito grande. Enquanto isso, no privado, eu vou mandar um vídeo pro Paquito Tá, pra ele peraí. mostrar depois, Tá tá? bom. Fechou. Cara, que doideira. Paquito, você provavelmente já sabe a resposta. Eu sei. Cara, porque não é... A luz, ela demora um tempo, né? Pra sair o sol, chegar aqui, demora uns minutos daqui, mas se é uma barra... não tô disparando, eu tô... Nossa, cara. Paquito, está na vossa caixa de mensagens do Zip Zop. Tá. Então, ok, nós temos um voto por enquanto pro time Que é o instantâneo. instantâneo. Eu vou ser do contra, eu vou falar que demora um tempinho. Tá, como é que tá as votações no chat aí? Ó, aqui temos 411 votos e tá 38% falando que aperta instantaneamente e 62% falando que não aperta instantaneamente. Tá mais próximo do que eu imaginei que estaria. O nosso amigo Marcelo D2 diria que ele vai apertar agora ou não? Vai apertar. Mas vou apertar. Mas entender. Tá devagar, hein, Paquito? Ele tava pensando em outra Devagar porque eu coisa. apertei antes de vir. Tá, quer deixar isso daí, a gente vai pro outro assunto e depois volta ou já quer agora? Tu que manda, tô por vocês. Tá, então vamos deixar isso daí, né? Vamos deixar mais gente votar. Deixa a galera Deixa aí. rolar. Agora temos 870 votos e 45% das pessoas falaram que aperta instantaneamente. 55% falaram que não é instantâneo. Vamos lembrar tá do bem problema. acirrado. Vamos lembrar. Então, há um botão... Existe um botão na Lua Certo. e eu tenho uma barra de ferro Grande o sólida suficiente que vai chega até lá. a Lua. Só que ela não tá tocando, ela tá pairando sobre o botão. Tá. Aí eu faço assim. Em quanto tempo o botão vai ser apertado? Se é instantaneamente ou não. Se é instantâneo ou se vai demorar Você um tempo. quer falar a resposta ou o vídeo responde? Não, eu não sei a resposta. Eu tava pensando se você... Não, tô brincando, eu sei sim. Eu tô... Nossa, cara, agora eu ia ficar muito puto. Ai, cara, eu não ia dormir sem essa resposta, não. É pra dar... Não, o vídeo pode ser depois. Tá, então vamos lá. Quer a resposta? Quero. Quantos por cento foi cada alternativa? 45% instantaneamente, 55% não instantaneamente. No momento em que eu fizer assim com a barra, ela não vai apertar o botão instantaneamente. Acertei, mas eu não sei por quê. Acertasse. A informação também tem uma velocidade máxima para se propagar no universo. Consegues imaginar qual é a velocidade máxima da propagação da informação? Luz. A velocidade da luz. Quando eu fiz assim com a barra, eu mexi ela no espaço. Essa informação de que eu mexi ela vai ter que se propagar através da barra. Como que essa informação se propaga? Aqui vem a parte mais legal da resposta, tá? Então, só pra dizer, a segunda alternativa acertou. Tá. Não é instantâneo. Chupa Agora Lene. a questão é, quanto tempo vai levar? A gente tem como calcular isso. A informação de que eu fiz assim com a barra, que eu mexi a barra, vai se propagar através de ondas mecânicas que vão se mover pelo próprio material da barra. Pensem que literalmente uma barra de ferro sólida também é feita de átomos. Por mais que eles estejam numa organização que deixa a barra de ferro sólida e sabe, dura, que ela fique tipo uma coisa tipo sólida, ainda assim ela é feita de pequenos átomos. E esses átomos vão se mexendo e propagando essa força na velocidade do som na barra. Que, se eu não me engano, é de cerca de 2.200 metros por segundo. É algo mais ou menos... Quer pesquisar aí rapidinho, só pra gente poder fazer os cálculos rapidinho? Vamos. Velocidade Material, do né? som no ferro. Vamos fingir que a barra é de ferro. Tá. Porque o ferro tá em abundância hoje em dia. Se for de outro material, cada material vai ter... No ferro são 5.950 metros por segundo. 5.000? 950 metros por segundo. Então faz pra mim, a Lua tá a 350 milhões de metros da Terra, mais ou menos. Faz pra mim... Cara, meu tic-tac já não tô batendo direito. Faz 384 milhões dividido por... Quanto que é? 5.000 e... 5.950. 5.950. Quanto que é o resultado? 50
650.847 650 mil. segundos. 847. Tenta transformar isso em horas ou dias. Divide por 6.600 que vai dar em horas. Divide por 3.600. Vocês confiam no Paquito fazendo São conta? 180 horas. Então, 180 horas dá quantos dias? Divide por 24. dá mais que 5 dias. São 7 dias. Uma semana. Uma semana. Uma semana é bastante e- tempo. É 7,5. O que? Dá Demora uma tudo semana isso e pra um apertar dia- o e botão? meio-dia. A última vez que eu tinha feito esse cálculo era um pouco... Eu acho que eu errei algum valor aqui no meio, Não, tá? é mais fácil o Paquito ter errado, me desculpa. É? É, claro. Era um pouco menos na última vez que eu vi esse valor. Não era calma aí, tantos calma aí. dias Tem assim. que Por favor, errado gente, aqui. eu confio mais em vocês fazendo essa conta. Mas Porque enfim, vai distância demorar da horas. Lua é 300 e... A distância da Terra pra Lua... Pode ser isso que eu errei. Eu acho 305. que é 1.000, não 1.000.000, talvez, não sei. 300 mil, não tá milhões, tá 1.000... Mas tem que ser em metros. Unidades DSI. verdade, é. Porque são 350 mil quilômetros, se não me engano. Enfim, não vai Vai ser levar um instantâneo, bom vai tempo levar um aí. bom tempo. Sei. E aí esse vídeo a gente Bom. fez pra mostrar, por exemplo, mais ou menos a mesma ideia, só que o que acontece com, sabe aquelas molas de criança? Sei. Aquelas slink? Que vão fazendo aqui na escada, né? Você solta Se a ela. gente segura por uma das extremidades e solta ela, a informação de que eu soltei a mola não vai se propagar instantaneamente para toda ela. Então, quando a gente filma com uma câmera de slow motion, e a gente pode usar até, por exemplo, o slow motion do celular para fazer isso, Sei. a gente vai ver que a parte de baixo da mola fica pairando, enquanto a parte de cima vem transmitindo a informação de que eu Tipo soltei a desenho mola. animado que o cara para no buraco e quando ele olha pra baixo aí cai. Exatamente. É tipo isso. Que É doideira. praticamente isso. Então, ó. A parte de baixo da mola, só depois que ela começa a cair. Tem um take que mostra de lado, que eu acho, meu Deus, eu diferente. Eu novo. É mais pra Mas frente? talvez é antes. Eu não do lembro a gente onde viu. que é exatamente. Pode ser Lembra antes, Acho talvez. que é antes. Ali, aí mesmo. Tá vendo ali embaixo? Sei. Tá vendo que a mola vai descendo e a parte de baixo continua flutuando? Como se ela não soubesse de alguma maneira que ela foi solta e agora ela cai. Loucura, né? Doideira. É isso, a vida é incrível, cara. É. Resolvemos um problema em tempo real. Um experimento mental. Parabéns aos que acertaram e parabéns também aos que erraram, mas participaram. Lene, pra você ficar mais feliz, eu só acertei porque eu fui contra você. Tá falando sobre a hipótese, uma hipótese que ele tem sobre o paradoxo do avô, que é aquele que se você voltar no tempo e matar o seu próprio avô, né? Ele fala assim, tem uma hipótese sobre esse paradoxo. Acho que misturamos ideias de tempo nesse paradoxo. Criei uma máquina do tempo, voltei no passado e matei meu avô. Só que eu já nasci em algum momento no universo. O fato de eu voltar no passado não criaria um novo passado, mas com a linha do tempo sempre avançando, tentando ser mais claro. Nasci, viajei no tempo e matei meu avô. Isso já aconteceu. Então meu avô existe até X momento da linha do tempo, e em outro ponto Y ele deixa de ter existido. Ou seja, existia até aquele X ano do universo e depois não mais. Então, eu já vi algumas ideias que dizem, por exemplo, que é meio que uma ideia emprestada da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, assim, que a cada nova decisão ou ação que a gente fizesse, um novo universo espelho seria criado para aquela coisa. Só que isso tá, tipo, muito assim, tipo, vai muito além do que hoje a gente pode falar como científico, sabe? Então, infelizmente, viagens no tempo pro passado hoje estão meio que fora do mundo da ciência. A gente provou aqui que as viagens do tempo não existem. Quer fazer de novo o experimento? Ah, tu fez a... Qual que é o experimento? Aqui agora. Que horas são agora? 9h27, certo? Isso, Que 9h27. dia que é hoje? Hoje é dia 4 de maio de 2023. Você, viajante do futuro, você que tá no futuro aí, prova pra gente que tem viagem no tempo. Você vai saber, você vai pesquisar onde que é meu endereço, onde acontece o podcast e esse dia específico. Então, se tocar na portaria, a gente libera a sua entrada. Exato. Ou você já pode vir direto já dentro do condomínio aqui. E 1 minuto a gente espera. A gente dá 1 minuto pra você chegar aqui. De gordurinha. 9h28 agora. Então até 9h29 aí você tem pra provar que tem viagem no tempo. Porque ele tá vendo isso daqui no futuro. Por favor, provem. Tá. E por que é impossível? Porque por causa da entropia? Então, uma das
Tem um nome que eu adoro, que é Princípio da Conservação da História. Que é basicamente a ideia diz... Lembra que a gente falou de causa e efeito? Sim. Que todo efeito tem uma causa. E não tem como o efeito preceder a causa. Se a gente permite, ou se a gente vive num universo que permite viagem no tempo pro passado, a gente cria situações em que efeitos podem acontecer sem causa. O copo quebrando sem ele estar inteiro em primeiro momento. Sim. Sim, tipo, isso é proibido. Então a ideia do princípio da conservação da história é que se existe um evento, se existe tipo, alguma coisa que faça você voltar pro passado e essa volta pro passado possa fazer uma dessas quebras de causalidade, tipo acontecer um efeito sem causa, então a probabilidade desse evento acontecer é zero. É como se fosse o universo impedindo viagem no tempo na força bruta, assim, sabe? Buraco de minhoca. Impedindo. Não dá através de um buraco de minhoca. Não, impedido. Nem em cálculo a viagem no tempo passado é possível. Nem na teoria, não no cálculo. Assim. Eu acho que tem curvas fechadas sobre o tempo, algumas paradas Entendi. assim, mas, tipo... Existem bons motivos pra levar em conta que isso não é praticável na vida real, sabe? No mundo real. Mas e aquele lance de o universo multiversos, né? De cada decisão, cada coisa que acontece vai abrindo um universo. Mas isso não tem a ver com viagem no tempo. Não? Não, isso tem a ver com até, tipo, interpretações de mecânica quântica. Ah, é? É. Eu acho que a ideia de multiverso mais famosa, assim, ela vem da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Não, eu falei isso mais do lance do paradoxo do avô, de o cara matou o avô, mas na verdade ele abriu uma nova linha do tempo e... Então, isso vem dessa interpretação. Ah, é? Essa ideia de multiverso inteira quase vem emprestada disso, assim, vem meio que de brinde. Entendi. Terminou a pergunta? Era só sobre isso? Não, tem mais duas. Era só isso. Tá. Não, é que essa daí era uma só que ele dividiu em 3 superchats tá, porque era saquei. muito grande. Que era o lance dele voltou e tal, e aí o vô dele morreu, existiu só aquele momento, mas ele continua existindo porque ele voltou e tá lá. Porque né? no De Volta pro Futuro ele começa a sumir, né? É. Depois de os pais não se conhecerem, ele começa a sumir. Então acho que Mas também tem o bootstrap, né? O lance daquela. é maluco para Que aí é de maluco bootstrap. pra caramba, porque você não sabe qual é o início. Então, É o lance de. o bootstrap é exatamente um exemplo de um efeito sem causa. Ele quebra essa relação de causa e efeito, porque a máquina do sempre tempo- existiu. Como que a máquina do tempo foi inventada? Ela foi inventada porque ela existe no futuro. O cara inventa a máquina, volta pro passado e ensina ele no passado a construir a máquina do tempo. Isso. Caralho, Então é ela mesmo? sempre existiu, sem É. nenhuma exceção, sabe? A máquina causou a existência dela mesma. É. E isso é meio que proibido. Entendi. Então, por isso que o paradoxo de Bootstrap é um paradoxo. E por isso que viajar para o passado provavelmente é impossível, fisicamente. Mas eu poderia construir uma máquina e 1 milhão de anos pro futuro. Sim, o Instantaneamente. nome dessa máquina é foguete. Faz um foguete muito rápido. Tu Ah, vai ter tá. que passar um tempo dentro dela. Instantaneamente não. Tá. E Instantaneamente aí- não. Tu vai ter que viajar X anos próximo à velocidade da luz. E quando tu parar a tua viagem, tu vai ter, sei lá, 1 milhão de anos na frente. Ou alguma coisa do tipo. Entendi. Quanto tempo tu quiser. Mas o maluco se tem um pessoal com um telescópio que pudesse ver aqui, na época que os dinossauros estivessem vendo, eles estão vendo o passado da gente, né? Sim. Mas a gente não é tá uma vendo o viagem- passado do universo. Aí que tá, não é uma viagem no tempo, mas a gente tá vendo o passado. Isso, mas não é uma viagem no tempo. Porque a informação que a gente está recebendo foi emitida no passado e demorou um tempo até chegar na gente. Mas, por exemplo, vamos supor que Andrômeda tá aqui agora pra mim no céu, a galáxia de Andrômeda. Tá. Essa é a informação que eu tô recebendo dela. Porque na verdade, vamos supor, ela já tá aqui. Esse movimento já foi feito. Tem Entendeu? estrela que a gente tá vendo que não existe mais. Isso, precisamente. Tem galáxias que a gente tá vendo que. Não, galáxia acho que talvez o tempo de vida dela é um pouco maior. Tá. Acho que me excedi aqui, mas. Uma Claramente estrela- estrelas que já viraram supernovas e a gente só não sabe ainda. Quanto tempo os dinossauros estavam aqui antes? Quantos milhões de anos? 65 milhões, né? Então, se tiver um planeta a 65 milhões de anos de distância, ele vai olhar pra cá e não vai ver a gente, vai ver os dinossauros. Isso tudo. Ele não vai conseguir ver os dinossauros, né? Mas ele provavelmente veria a Terra como ela era há 65 milhões de anos. Mas provavelmente ele já encontraria as bioassinaturas, marcadores de vida na atmosfera e tudo mais. Uma atmosfera rica em oxigênio, com nitrogênio, vapor de água e coisas do tipo. Muito amor e rugidos de dinossauro.
A Viagem no Tempo, então, só existe pra fazer filme bom, então. É. Porque eu adoro filme de viagem no tempo. Existem algumas histórias milenares que se assemelham a histórias de viagem no tempo. O quê? Tipo, lendas, mitos? É, tem uma japonesa bem famosa. É japonesa ou chinesa? Mas eu acho que é japonesa. Que é que o pescador, né, que foi... Ele foi, acho que, tipo, meio que um deus roubou ele, assim, né? Tipo, ele pegou ele, levou pro templo, ou pra ele entreter um rei ou coisa assim. E quando ele voltou pro vilarejo, acho que tinha passado já, tipo assim, 1000 anos. Sei. Então já existia esse conceito de, tipo... Mas a volta pro passado é um conceito recente. É? Geralmente ela tá bem envolvida com a jornada do herói, se tu for parar pra pensar. Com a ideia de voltar pro passado, corrigir meus erros, realizar ações melhores em relação às que eu fiz. Quase como se fosse meio que um arco de redenção, assim. É de a Máquina do Tempo, do Júlio Verne, né? O livro. É do H.G. Wells, não é? H.G. Wells, É. acho. Ela é... Vê que ano que foi lançado. 1928. É? Chutei. Vamos ver. Vamos ver se eu tô longe. Ó, Não, 1900... Ah, não, isso aqui é adaptação, perdão. Calma aí que eu vou... Tá bom, você vai ter que ver o livro, né? Esse conceito de física... A física quântica, quando ela aparece, quando a galera começa a falar sobre isso, isso começa a bagunçar muito A a cabecinha das cabeça de pessoas, todo assim. mundo, né? Tanto que o Einstein meio que não entendia direito também, né? Ele não gostava da mecânica Ele quântica. não gostava porque não era belo, né? Não era... Não, é que ele tinha um problema sério com algumas interpretações da mecânica quântica. Ele passou praticamente o resto da vida dele, depois da relatividade, tentando meio que destruir a mecânica quântica. Ele falhou nisso. Então, O que incomodava ele? algumas Ah, coisas... você achou? Achou? Achei, é de 1895. Nossa, Caramba! relatividade nem tinha sido descoberta ainda. Total. Nossa, incrível. Cara É do visionário. H.G. Wells, né? Isso, É. H.G. Wells. O seu aprendizado é uma trilha que se estende além do horizonte visível. Abrace a perspectiva de que cada pensamento é como uma semente cuidadosamente plantada no solo fértil da sua mente. E por que fala, por exemplo, que o universo é infinito? Aí tem as questões do que é o universo observável, certo? Que é até onde os nossos telescópios alcançam. E esse universo é finito. Certo. E a 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. grande pra baralho. E talvez tenha mais universo lá fora. É possível, mas nós não temos certeza, de que existe uma quantidade infinita de universo lá fora. Talvez tenha espaço até onde dê, até onde seja concebível, e o espaço continue eternamente. Se você pegar uma nave, você vai ir reto e nunca vai bater numa parede. Mas é estranho, se ele cresce pra onde? O que ele cresce? Onde não tem universo é o quê? Não existe onde não tem universo. Mas se ele tá se expandindo, Ele não está se expandindo para algum lugar. não? A expansão do universo é a criação do próprio espaço. É o universo criando mais dele mesmo. Ô, Paquito, eu fiz Tu essa entendeu live... isso, Paquito? Fiz essa live pra tentar Tu que tá entender. fazendo as perguntas difíceis, pô. Ele tá expandindo e criando ele mesmo. Ele mesmo. É que assim, concordas comigo que não faz sentido falar de lado de fora do universo? É. Porque, por definição, Não tudo que existe. existe está É o dentro do universo. Então não existe lado de fora. Então tu concorda comigo que também não existe um jeito de falar para onde ele está expandindo? Porque ele é tudo, sabe? Tipo, o universo tá ali, tudo. Então quando a gente diz que o universo está se expandindo, a gente está falando que mais espaço está sendo criado no universo a todo momento. Então, será que uma massa de pão sendo espichada é um bom exemplo, talvez, visual? Um pouco. Eu acho que um jeito de colocar isso um pouco mais solidamente é... Imagina que você tem duas galáxias muito distantes. Tá. E elas estão a, sei lá, 1 bilhão de quilômetros uma das outras. E você mede a velocidade dessas duas galáxias e vê que elas são basicamente paradas uma em relação à outra. Duas galáxias desconectadas vivendo a própria vida. E daí você espera alguns bilhões de anos e você mede as distâncias entre elas e daí dá 1,1 bilhão de quilômetros. A distância delas aumentou 10%, sendo que elas não se moveram. O que aconteceu? Surgiu mais espaço entre elas. O próprio espaço Essa é a aumentou. expansão do universo. Entendi. Ele não tá indo para algum lugar. É. Ah,
Ele tá criando mais dele mesmo. Que doideira. Mas a ideia de que existem mais universos não tem a ver com isso. O universo tá indo para de vários multiverso. A ideia é o quê? Do multiverso, sem ser o da Marvel, né? Que existem universos entrelaçados? Na ciência, na física especificamente, a primeira ideia de multiverso matemático mesmo vem com Feynman, não vem? Não tenho a menor ideia da história do... Enfim. Não lembro agora. Eu acho que vem com as integrais De caminho? de caminho, talvez. É que assim, eu acho que dá pra separar... É que assim, multiverso é algo que aparece de formas diferentes em várias teorias físicas diferentes. Querem dizer coisas diferentes? Sim. E em geral elas vêm pela mesma razão que todas essas propostas de novidades vêm. Putz, a gente achou um buraco da teoria que seria muito bem explicado se outros universos existissem. Eles falam, olha, talvez outros universos existam, e se esse tipo de outro universo existe, tem essas e essas consequências no nosso mundo, vamos tentar testar, vamos ver se a gente acha. E daí tem algumas teorias que permitem que você falou de que universos, talvez cada universo seja tipo uma folha de papel flutuando num meta-espaço com mais universo, Sei. e pode ser que essas folhas se batem de vez em quando e deixam marcas umas nas outras. Tá. Isso pode... Mas isso é uma versão do multiverso da teoria de cordas. Que até energia ou matéria escura pode ser alguma coisa disso. Eu até acho que a versão talvez mais popular, da linguagem popular, de a ideia de universos paralelos como realidades paralelas e tudo mais, ela nasce de uma das interpretações da mecânica quântica. Por exemplo, vamos supor que a gente vê um elétron, ele tá em superposição. Daí eu olho pra ele, acaba a superposição. Vamos supor que ele poderia estar, sei lá, o spin dele orientado pra cima ou pra baixo. No meu, tipo, aqui no nosso universo, na nossa realidade, ele está pra cima. E um outro... Depende da interpretação que tu usa, mas a gente poderia criar uma interpretação, por exemplo, que se pergunta por quê? Peraí, pra onde que foi a outra? Por que essa e não a outra? O que aconteceu com a outra? Essa probabilidade sumiu? Essas propriedades desapareceram? As informações desapareceram? Ou não, ela foi realizada, por exemplo, em uma realidade paralela, alguma coisa assim. Só que em geral isso é tudo tipo, totalmente inacessível a nós, né? A gente não tem tipo, nenhum tipo de comunicação com isso ou qualquer... Tipo, vamos supor que existam universos paralelos. E a gente comprove de alguma maneira, um dia, sei lá, a gente fez um experimento comprovado. A gente não vai ter acesso nenhum. Tipo... No teu universo quântico realmente não tem. Não, acesso. a gente simplesmente vai viver... Se é que um dia a gente vai conseguir comprovar isso de alguma maneira, mas a gente só viveria sabendo da existência sem poder um dia... Entendi. Obrigado por fazer parte desta jornada de aprendizado. Assista outro vídeo relacionado para expandir ainda mais o seu conhecimento.